Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Sabrina Carvalho e esse é mais um momento de reflexão com tarô. Momento esse em que eu trago 3 elementos para escolha de sincronicidade. E aí, pra quem gosta de brincar com um pouco com ele, brincar não, né? Eu sempre falo brincar, mas eu acho que é mais do que brincadeira, assim, é uma interação com a nossa intuição, com a nossa psique, nosso consciente também. A gente poder escolher uma carta ou escolher um elemento e através dele a gente perceber a sincronicidade que as cartas vêm trazer. Hoje eu vou trazer enquanto elementos, né? Como sempre, eu trago as chaves, trago os búzios, e cristais eu vou chamar o citrino para estar com a gente hoje. Então, tô aqui acabando de embaralhar as cartas pra gente dispor, fazer. Olha, acabou de virar uma carta aqui. Carta da morte. Qual o sentido de transformação de hoje? O que é que a gente precisa transformar? O que precisa morrer para dar espaço para uma nova vida dentro da gente, né? Acho que a carta da morte, ela traz muito essa perspectiva do novo a partir do que a gente acredita que liberta, que solta, né? Bem, vou cortar. Vamos lá, começar? A gente tem as chaves, os búzios e os cristais. E aí eu vou iniciar a leitura das chaves. Cesse, meu bem, tá aí, né? Começando agora, por aqui. Vamos lá, as chaves, né? Para as chaves a gente tem um 3 de copas e um 2 de copas. Muita água. E uma água que faz com que a gente perceba o nosso processo de interação com as pessoas, né? Tanto a interação... Rony, meu bem, coisa boa assim por aqui. Começando agora a live. A gente tem o 3 de copas e o 2 de copas, falando para chaves, né? Para quem escolheu chaves, a gente tem os búzios e os cristais ainda, para quem gosta de escolher. Então, essa coisa da interação do eu com as pessoas e como a gente interage. A gente tem duas situações aqui. O 3 de copas, ele traz um sentimento de compartilhamento desse amor, traz um amor livre, digamos assim. Eu tô falando um amor livre no sentido mais amplo, no amor incondicional, né? Em que a gente emana esse amor para quem aparece, não é? Eu não tenho um processo de seletividade, eu só vou amar se eu tenho condições para o amor, sabe? O 3 de copas, ele faz uma abertura de dizer assim, eu tenho essa oportunidade de compartilhar com as pessoas a amorosidade que está em mim. Olha aí, Céssi escolheu as chaves enquanto conectava. Que lindo, Céssi. Assim, existe um sentido de abundância muito forte aqui nesse processo afetivo, né? Eu tenho consciência do amor que eu tenho para dar.
quero dar incondicionalmente. Porém, né? A gente tem um 2 de copas aqui. Minha unha tá linda, né? A gente tem um 2 de copas aqui, falando justamente da necessidade também de ter um pé de igualdade nesse compartilhar. Eu quero receber também, né? Não é um dar para receber, mas uma consciência de que a gente merece receber também. Enquanto o 3 de copas, ele abre o campo afetivo, e aí ele abre também o campo do conhecimento. A gente compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas, né? E receber também, né? Um grande brinde, onde cada um traz uma garrafa de vinho, por exemplo. Então a gente tem, se cada pessoa leva uma garrafa de vinho, são 3 pessoas, tem vinho suficiente. Então, essa sensação de que a outra pessoa faça parte dela também, para que a gente receba. O 2 de copas, ele olha para esse recebimento, ele olha para esse processo do entendimento das trocas igualitárias. Eu quero trocar e eu quero sentir um processo de igualdade nessa troca. Eu não quero sentir só doação. Eu quero também que contribua para o que eu tenho a receber, né? Ele pede para a gente equalizar o nosso yin yang, digamos assim, né? Equalizar o nosso eu que toma a iniciativa, o nosso eu de fogo, né? Que ele corresponde a um eu masculino, não no sentido de gênero, mas no sentido de energia e potência, de entender o eu, de priorizar o eu, de tomar iniciativas, de ser resolutiva, de criar oportunidades, ou seja, eu sendo ativa nas coisas da minha vida, né? Enquanto a gente tem a outra polaridade, que é a polaridade receptiva. E essa polaridade, meu bem, que saudade de você, seja bem-vinda. E aí, essa polaridade receptiva, ela faz com que a gente aceite também o que a vida tem para nos oferecer. Não é só a gente intencionando e realizando as nossas intenções. Isso bate bastante nesse 3 de copas, né? Que esse 3 de copas, ele diz, é bom ter a diversidade para que eu consiga sentir essa nutrição. Não adianta, se eu como só feijão e não como um arroz, ou se eu não como verduras, tem vitamina C, se eu não como uma diversidade, eu vou ficar desnutrida. Não adianta comer só uma coisa. Preciso da diversidade. E aí, obrigada, meu bem, obrigada, Adriane. E aí, esse processo de que a gente precisa dessa diversidade é no sentido também afetivo e de conhecimento, de que, por exemplo, eu gosto de estudar tarô, né? Para eu entender o tarô, não adianta eu só estudar o tarô. Eu preciso também estudar outras coisas, porque o tarô se conecta com a vida, e a vida está conectada com tudo, né? Então, para eu receber um amor incondicional, afetivo, por exemplo, eu tenho que saber a diferença entre os amores. Eu tenho que saber a diferença entre o que é um amor fraternal, o que é um amor maternal, paternal, o que é um amor romântico, o que é um amor erótico. É preciso ter esse conhecimento dessa diversidade para eu conseguir entender a diferenciação também de cada coisa, né? Preciso estar receptiva para isso, para esse processo de diferenciação. Então a gente tem a leitura das chaves. Para quem está chegando agora, a gente está começando a leitura agora. Eu li o primeiro elemento, que foi as chaves. Eu vou deixar gravado de todo jeito a leitura. Foi o 3 de copas e o 2 de copas, né? O compartilhar o amor e o receber
O amor, quando eu falo amor, eu falo também em conhecimento, eu falo também em espiritualidade, eu também falo em criatividade, eu falo de arte. Tudo aquilo que a gente pode emanar e compartilhar, né? E aí a gente busca também essa troca igualitária, a gente busca também esse sentido de poder, além de compartilhar, de poder receber também. Então, saber oferecer e saber receber. Vamos para os búzios. Vamos lá. Temos o carro e o cavaleiro de ouros. Uau, que massa! O carro e o cavaleiro de ouros. Bem, avançando, porém não na velocidade que a gente gostaria. O carro, ele tem sim uma potência de alcançar diversos tipos de velocidade, mas o que é mais importante para o carro não é a velocidade que ele tá modificando as coisas, que ele está se deslocando, que ele está avançando. Justamente, o que é importante é o avançar. Então, o carro, ele fala do nosso processo de avanço, pouco a pouco. E aí, o cavaleiro de ouros, ele traz justamente a necessidade de ir nutrindo esse pouco a pouco. Em vez das coisas elas se modificarem numa velocidade da luz, a gente poder acompanhar e poder ser também ativa nesse processo de modificação, de avanço, de expansão do eu, entendendo as peculiaridades, devagarzinho, passo a passo, entendendo as nossas contradições, entendendo o que a gente... o que mais importa é o trajeto que a gente vai percorrer e o equilíbrio do carro. Então, não importa que as mudanças e os avanços, eles sejam velozes. Não é uma questão que não importa. Às vezes incomoda. Como tem esse cavaleiro de ouros aqui, às vezes a gente pode ter essa percepção, assim, de que as coisas não estão na velocidade que a gente gostaria que estivesse. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz um olhar de percepção de tudo aquilo que a gente está conseguindo construir, a estrutura, a base sólida, para a gente construir a nossa própria pirâmide, digamos assim. Quando a gente está construindo uma pirâmide, lá vai eu construir uma pirâmide, né? Acho que o tempo que dura mais é a base, que é a maior porção da pirâmide. Então esse cavaleiro, ele trabalha muito nessa base. Ele trabalha dando estrutura, fortaleza o suficiente para essa base aguentar toda a estrutura que vem, para condensar e concentrar essa energia aqui. O cavaleiro, ele tem a consciência do que está construindo. E isso é muito importante. As coisas não são no tempo que a gente quer. A gente gostaria que fosse, que o avanço, que é muito significativo porque o carro que está aqui, ele fosse mais longo, mas ele é mais significativo. Ele é mais consistente. E ele precisa da força e da velocidade do cavaleiro de ouros, que é uma velocidade consciente e segura. Porque a gente tem aqui um cavaleiro de terra, trazendo pra gente segurança, maturidade, concentração, trabalho, estrutura, organização. Então, trazer essa energia, essa potência do cavaleiro de ouros para a condução desse carro. Se a gente vai muito rápido, se a gente bate, a gente se estatala. Se a gente vai devagarzinho, a gente vai na maciota. Eu acho que essa é a dica do cavaleiro de ouros, comandando e dirigindo o carro. Vamos para os cristais. Eu trouxe nos cristais representando
eu trouxe o citrino, tá? E aí a gente tem o 4 de ouros, que eu tava embaralhando e ele apareceu pra mim. E ele caiu, na real. Eu olhei e não falei nada. Porque apareceu a morte também antes, sabe? Que caiu e virou. Eu disse, não, eu vou mostrar porque é bem forte. Mas o cavaleiro, mais o 4 de ouros, ele tem que aparecer. Ele apareceu junto com a lua. Bem, 4 de ouros e lua. Sim, o que sugere, assim, logo de primeira, é um movimento de recolhimento. É um movimento de... Sabe quando a gente tá fazendo o balanço geral, assim, o inventário, sabe? Então a gente tá concentrada, né? Buscando todos os elementos e significando tudo aquilo que eu encontro, né? Tudo aquilo que eu encontro que me pertence. Um 4 de ouros. Estamos no campo do pertencimento, estamos no campo da organização e do trabalho, onde a posse, ela se revela muito conectada com essas fases, assim. Tem fase que eu tô mais apegada, tem fase que eu tô menos apegada, tem fase que eu tenho mais consciência de uma potência individual de cada pessoa. Então, cada pessoa, ela tem a sua ação e o seu poder no mundo. E tem fase que a humanidade vira uma coisa só, né? E que a gente sente que a potência, ela é uma, né? E eu faço parte desse um. São fases. A lua, ela traz as fases, né? Lica, meu amor. Germa, meu bem, sejam bem-vindos. A lua, ela traz essa fase, né? Essa consciência, na verdade, não é essa fase. Essas fases. Essa consciência de que todo dia a lua é uma lua diferente. A gente está em estado de mudança. Não adianta a gente ficar cristalizada num estado, né? Eita, eu falei 4 de ouros, mas não é 4 de ouros não, é o 3 de ouros. Então eu vou retirar um monte de coisa que eu falei e vou completar naquele... Não, eu vou colocar... É interessante porque o 3 de ouros, ele faz assim... Todos somos um. Daquela coisa que eu tava falando, às vezes a gente é um, a gente entende a individualidade e a potência de cada pessoa, e às vezes a gente é o todo, né? Isso variando com a lua, né? O 3 de ouros, ele entende essa potência do todo e entende a nossa potência no todo. Entende assim, a minha importância nesse fazer. No lugar do trabalho, no lugar da estrutura, no lugar da organização, eu entendo, isso volta para o 3 de copas. Eu entendo a importância do outro, da outra pessoa, né? E essa importância, ela se revela através da construção. Essa importância, ela se revela através da realização. Quantos juntos podemos realizar? Porque o 3 de copas, lá do começo do jogo, ele fala muito do quanto a gente pode se conhecer, do quanto a gente pode se conectar, do quanto a gente pode tocar a essência uma das outras pessoas. E aí essa essência, ela no 3 de ouros, ela vira realização, ela vira trabalho, ela vira arte, inclusive. Então, entender essas fases, a fase que a gente está mais recolhida, a fase que a gente quer ficar mais só, quer entender mais essa individualidade, e essa fase que a gente quer fazer parte desse todo e se identificar, né? Se realizar enquanto identidade, né? A identidade, ela é algo individual, mas ela é algo coletivo também, né? Então, e ela é algo coletivo e diversa, né? A identidade é aquilo que se realiza junto com, né? E nessa realização a gente tem as diversidades. Para eu construir uma casa, eu vou precisar do arquiteto, eu vou precisar do engenheiro, eu vou precisar de cada pedreiro que levantou cada parede. Ou cada pedreira também, né?
que levantou cada parede, né? Então, entender a importância de cada tijolinho dentro desse Kika, meu bem. Entender cada tijolinho, a importância de cada tijolinho dentro dessa construção. Entender a importância das projeções. Entender a mão na massa. 3 de ouros é mão na massa. Então, poder se conectar com essa fase. Agora que a lua tá crescente, tá mais fácil da gente se conectar, né? Ô, gatona. Tá mais fácil da gente se conectar agora que a lua tá crescente, né? A gente tá no ciclo de Libra. Então, aproveitar agora essa fase que a gente consegue sair da toca. Olha, eu consegui fazer uma live. Porque eu tô meio intocada, né? Tô passando por uma fase de intocamento. Que sabe a borboleta? Pronto. As fases da lagarta, né? Aquele casulo gostoso pra gente virar borboleta. Então, a gente poder trazer... Ô, Bruna, minha amiga de infância, coisa mais linda. A gente poder trazer o conhecimento que a gente tem sobre a lua, certo? Pra gente entender quando a gente tá mais propícia pra poder se conectar com as pessoas, entender a nossa importância dentro desse todo, dessa construção coletiva. A vida é uma construção coletiva. Ama gerólogas, sociólogas, antropólogas, né? Explicação sobre identidade. A gente não pode negar da onde a gente bebeu, a fonte que a gente bebeu, né? Eu acho que faz parte, sim, dessa construção do conhecimento sobre o tarô. A gente tem que conhecer esse todo, né? E o que eu estudei de antropologia e sociologia, assim, alimenta muito o conhecimento aqui. Inclusive, assim, toda turma de tarô que eu faço tem pelo menos uma pessoa de antropologia, pelo menos uma pessoa de sociologia. São várias pessoas, assim, já perdi a conta dos 10 das pessoas que já fizeram formação comigo ou que passaram na minha vida, assim, da gente se conectou através do tarô, né? E que são pessoas que vêm dessa formação também. Que bom poder conectar tudo isso, né? Grata, viu, Ceci, por essa observação. Chega, deu uma coisinha. Valeu a pena os textos que eu li, né? E principalmente as pessoas que eu tenho uma menina aí nessa live, que é um dos grandes motivos de eu ter feito sociologia, assim, foi pra conhecer ela. Ai, gente, foi tão gostosinha a live de hoje. Eu digo foi porque tá terminando, mas vamos fazer aquele momentinho das cartas do Caminho Sagrado antes da gente terminar, né? Pro pessoal que entrou depois. Lu, meu bem. Obrigada, Germa. Pro pessoal que entrou depois, eu vou deixar gravado, se quiser dar uma olhadinha no começo, porque eu acho que é uma construção que vai se, né? É algo que vai se construindo. Eu ia dizer, uma construção que vai se construindo. Vamos lá. Cortar. Embaixo. Eita, foi bem embaixo mesmo. Ai, ai. Escudo do Norte. Sabedoria, gratidão. É, bem essa sensação mesmo. Que bom. Eu vou ler a aplicação. Cleiton, meu bem. Saudade de você. Tava lembrando de você ontem. Inclusive. 11. Eu vou ler sua aplicação porque é muito grande. Eu não vou interpretar sozinha, não. Porque eu gosto muito das palavras da Jamie Sans, né? Então... ô, Lica, eu também. Eu amo quando tu entra na live. Eu vou ler aqui, certo? Escudo do Norte, sabedoria, gratidão. Caso você tenha escolhido a carta do Escudo do Norte, um novo grau de sabedoria está lhe sendo revelado nesse ponto do seu caminho. O seu momento agora é o de demonstrar gratidão por todos os novos conhecimentos para prosseguir com o seu processo de crescimento. E eu tava falando agora, né, da gratidão pelo conhecimento, né, em sociologia e em antropologia, um pouquinho que eu bebi na época que eu fiz faculdade.
A sabedoria é uma das formas pelas quais você consegue experienciar a ordem natural do universo, sentindo ela como se aplica a seu próprio microscópio, ou seja, a sua vida pessoal. A sabedoria representa um sólido conhecimento interior, que ninguém consegue tirar de nós e jamais poderá ser comercializado, roubado ou vendido. O saber mais profundo brota das verdades que já foram experienciadas em nossas vidas. O escudo do norte revela que você já aprendeu a sua lição e que soube extrair dela um sentido de realidade que lhe poderá ser útil pelo resto da vida. A complementação dessa lição deveria ser sublinhada por preces de ação de graças e por um profundo sentimento de gratidão. A contemplação dessa lição... gratidão. Ao agir assim, com gratidão, você terá completado o círculo do elo sagrado e sabido honrar a fonte dessa verdade única. Lembre-se de que o dom da sabedoria está sempre no coração daquele que recebe. Eita, tudo a ver com o 2 de copas, hein? Daquele que recebe e que permanecerá vivo enquanto for honrado como uma bênção proveniente da inesgotável fonte universal. Uau! Vai ficar gravado assim, Bia. Um beijo, meu amor. Vai ficar gravado assim. Lindo, né? Eu amei. Amei o Escudo do Norte. Quem tiver o livro em casa, dá uma lidinha no capítulo todo. E quem não tiver, na internet tem. Você bota Cartas do Caminho Sagrado. Escudo do Norte. Aí vai aparecer. Tem alguns sites que tem a descrição dessa sabedoria, né? Que bom, gente. Eu fico grata, viu? Pela estada de cada pessoa aqui na live, né? E para quem tá entrando agora, grata por vocês estarem entrando. A gente tá terminando, mas vai ficar gravado. Eu achei bem gostosa a leitura. Espero que vocês aproveitem e tenham aproveitado também. Tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Aproveitar essa lua que tá crescendo pra gente poder fazer crescer os nossos sonhos. Tá bom? Um beijo com as minhas mãos de mãe que não tem tempo pra si. Beijo. Muito grata.